caça a líderes latino-americanos, Kirchner se junta aos alvos da justiça na região com a deflagração do recente escândalo de corrupção envolvendo a ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, aumenta a lista de líderes presos ou acusados de crimes na América Latina. A Sputnik Brasil faz um levantamento dos casos de chefes de Estado que enfrentam a justiça na região e analisa suas semelhanças e particularidades. Se no Brasil a crise política é palco de uma acalorada polaridade de narrativa sobre a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a explosão de casos de corrupção na América Latina levanta uma questão que divide especialistas. Há um aumento do combate à corrupção ou estes casos revelam uma tendência de perseguição política na região? O caso da Argentina reflete o Brasil. A ex-líder argentina, Cristina Kirchner, depôs nesta semana em processo em que é investigada por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção em obras públicas durante seu governo. Ela é acusada de liderar uma quadrilha que cobrava comissões em obras públicas. A ex-presidente reagiu e acusou o atual governo de Maurício Macri de perseguição política como parte de uma nova estratégia regional para proscrever dirigentes que permitiram tirar milhões de pessoas da pobreza, se comparando ao ex-presidente Lula. A comparação entre os casos de Brasil e Argentina é reforçada pela notória atuação do judiciário, tendo os juízes Sérgio Moro e Cláudio Bonadio como protagonistas. O professor de Relações Internacionais da UFF, Eduardo Heleno de Jesus, em entrevista à Sputnik Brasil, observou que o que acontece aqui no Brasil acaba ajudando a repercutir o que está acontecendo na Argentina. Há comparações, por exemplo, entre o juiz Sérgio Moro e o juiz Bonadio que está conduzindo a causa na Argentina. Além disso, a maneira como esse caso aparece na imprensa repete de certa maneira o que aconteceu aqui no Brasil em relação aos esquemas da Lava Jato, ou seja, a descoberta de indícios que indicariam uma ligação entre empresas e políticos em campanhas e a posterior distribuição dos recursos do Estado, numa grande máquina que se retroalimenta a cada eleição, afirma o especialista. Segundo ele, tanto os governos de Nestor e de Cristina Kirchner como o de Lula e Dilma, governaram por bastante tempo, ou seja, 3 ou 4 mandatos, e aí a máquina pública, o sistema de financiamento de partidos, teve uma alteração com a distribuição de poderes. Nos dois países é possível verificar uma forte disputa de narrativas em que a atuação do judiciário no combate a esquemas de corrupção enfrenta a suspeita de uma politização do magistrado contra governos de esquerda, suspeita que ganha peso pelo capital político e popularidade que gozam os ex-líderes Lula e Cristina Kirchner em seus respectivos países. Já o pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, Rafael Rezende, em entrevista à Sputnik Brasil, destacou que a corrupção é um grave problema dos estados latino-americanos. No entanto, segundo ele, a bandeira do combate à corrupção não pode ser utilizada para perseguir esse ou aquele grupo político. É preciso respeitar os ritos legais e exigir que políticos das mais variadas orientações políticas sejam investigados e julgados da mesma maneira. Ademais, é preciso investigar se essas grandes operações realmente têm algum efeito prático. Minha impressão é de que o caráter sistêmico da corrupção, o oba-oba entre o Estado e o mercado, segue intocado, argumenta Rezende. Peru. Ao longo do ano passado, foram 2 ex-presidentes a ter prisão preventiva determinada pela Justiça por envolvimento no caso Odebrecht, Alejandro Toledo e Ollanta Humala.
Já este ano, Pedro Pablo Kuczynski, que governou o país entre 2016 e 2018, desde 24 de março foi impedido de deixar o território peruano por um período de 18 meses, estando sob investigação do Ministério Público por alegados pagamentos ilícitos recebidos da empresa brasileira Odebrecht. Posteriormente, foi o judiciário do país que ficou no centro das atenções por envolvimento em escândalos depois que o site investigativo IDL Reporteros divulgou no início de julho mais de 20 gravações, nas quais vários juízes parecem discutir a venda de sentenças. O escândalo levou à renúncia do presidente da Suprema Corte, Duberly Rodrigues, do ministro da Justiça Salvador Heres e de Orlando Velasquez, chefe do Conselho Nacional da Magistratura, que nomeia juízes e promotores. A intromissão do Poder Judiciário em áreas que não lhe competem e intervir me parece ruim para qualquer república. As elites tradicionais da região encontraram no Poder Judiciário um espaço dominado pelos seus, com pouquíssimo controle social e entendido como legítimo pela maior parte da população. Acredito que a intromissão do Poder Judiciário na política está inserida em um processo global de enfraquecimento das democracias liberais, que, inclusive, tem reflexos no Brasil, destacou o pesquisador do IESP, Rafael Rezende, Equador. O caso Odebrecht também desencadeou a prisão do vice-presidente equatoriano, Jorge Glass, que foi sentenciado a 6 anos na cadeia, sob acusação de ter aceitado propinas da empreiteira em troca da concessão de contratos públicos no país. O professor de Relações Internacionais da UFF, Eduardo Heleno de Jesus, observou que com a descoberta do caso do Brasil, a repercussão acaba atingindo os outros países, porque há grupos opositores que de certa maneira veem uma oportunidade para tentar acabar com a situação. Nós temos o caso de Peru e Equador como exemplos de uso desse esquema de corrupção que envolve empresas e do setor de obras públicas em geral, áreas ligadas à construção civil que, de certa maneira, captam recursos e os empregam nesses partidos, e, em alguns casos, quando esses partidos chegam ao poder, há uma divisão dos recursos via criação de obras, projetos, dos quais essas empresas são beneficiadas, diz o especialista. Além disso, em junho, o ex-presidente equatoriano Rafael Correa foi submetido à investigação sobre o sequestro do ex-parlamentar Fernando Balda, ocorrido em 2012. Correa também foi intimado a comparecer cada 2 semanas ao tribunal para ajudar na investigação. O ex-presidente, por sua vez, sustenta que não existem provas contra ele e afirma ser alvo de uma perseguição política e midiática.